Olá, você que tem acompanhado os nossos vídeos do Mind Detox, tem curtido? Estão valendo a pena? Hoje vai valer muito a pena. Fique com a gente até o final, nosso vídeo tem 5 minutos e eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que o facilitador, o professor, o coach, Félix Costa. Seja bem-vindo. Obrigado. E eu queria, Félix, que você começasse explicando para quem não entendeu ainda o que vem a ser o Enneagrama, onde que a gente pode usar, em que áreas, situações da vida, emoções. Vamos tentar deixar assim mais claro o que não é tão claro assim. Perfeito. Acho que a primeira pergunta que vem é: o que é o Enneagrama? O Enneagrama nada mais é do que um sistema que vai explicar de uma maneira lógica a correlação entre algumas partes. Isso é o Enneagrama. Como é que nós utilizamos o Enneagrama no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Ele é uma ferramenta que vai nos auxiliar a compreender as relações das nossas emoções, das nossas competências emocionais e que resultado isso tem no nosso dia a dia. Lembrando que quando a gente fala em resultado, é resultado de tudo, desde a questão da empresa, gestão, até o resultado nosso com a gente mesmo, a nossa família, as pessoas com quem a gente convive. Até se eu estiver errada, porque eu acabei de fazer o treinamento, me corrija. Eu acredito que seja uma ferramenta onde a gente se conhece mais e a gente tem subsídio para entender um pouco o outro e com isso se relacionar melhor com ele, relacionar melhor com a gente, relacionar melhor com as nossas emoções e com os nossos propósitos. Exatamente. Você está perfeito no que você está falando. É interessante a gente entender que todo ser humano tem uma série de angústias, tem uma série de questões, série de perguntas. Por que algumas coisas acontecem de maneira que elas retornam, acabam acontecendo novamente, né? Aquilo que a gente chama de padrão de comportamento. Por que alguns padrões acontecem e eu não consigo me desvencilhar? Por exemplo, seria uma pessoa que abre um negócio e sempre fecha, que está sempre falindo, ou aquela que tem um relacionamento que ela nunca consegue chegar até o altar, ela termina, aquelas mulheres que reclamam, que sempre atraem aqueles homens que são, digamos assim, o safado, que está no bar e não dá tanta atenção para ela, e só que ela sempre vai se repetindo. Seria mais ou menos Esse é um olhar bem interessante, mas existem relações ou existem situações que são mais simples, né? Por que eu atraio determinado tipo de gente ao meu redor? Por que algumas pessoas não compreendem aquilo que eu quero falar? Por que eu tenho tanta dificuldade com algum cliente ou com alguma pessoa da minha família? Por que muitas vezes eu não estou entendendo exatamente o que eu estou buscando? Então essas angústias que o ser humano tem, tá, que faz parte do nosso jeitão de funcionar, que nos mobilizam, que nos levam a responder questões simples do tipo: quem que eu sou? O que eu faço? O que me faz feliz? Essas perguntas elas vão sendo respondidas a partir de um processo que a gente chama de autoconhecimento ou de empoderamento do seu melhor potencial. O Enneagrama, de uma maneira geral, ele é um mapa que vai trazer qual é o complexo que você criou do seu modelo de mundo. E ao criar esse complexo de modelo de mundo, através de crenças, através de exemplos, você cria, inclusive, fatores que te impedem de buscar essa felicidade. Claro, até porque se a gente for pensar nessa criação de modelo de mundo, também se eu estiver errada você pode me corrigir, que eu acabei de fazer o curso, estou fresquinha ainda, aquilo que a gente traz da nossa família, alguns padrões que muitas vezes nem são nossos, a gente copiou e não sabe por que aquilo está se repetindo, algumas crenças que também não são nossas e a gente acabou embutindo aquilo. E quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente faz meio que uma seleção do lixo, aquilo que é meu e aquilo que não é, que colocaram e me fizeram acreditar. Quantos não buscam de fato algo e não conseguem? Porque no fundo elas não estão buscando para si, estão buscando porque alguém disse que o ideal é buscar isso e que se buscar isso é o sucesso e a gente nem parou para pensar, mas será que é isso que eu quero? Então, o que eu mudei? Eu falo que eu mudei, gente, porque é muito real a gente se entender e falar: nossa, realmente eu não consegui fazer isso antes porque isso não era meu, isso não era eu quem queria. E agora eu percebo que tudo que eu consegui é o que de fato estava na minha essência. É interessante o que você está falando, porque assim, apesar de você estar fresquinha, já está bem, já se alinhou bastante no processo, o objetivo da ferramenta é exatamente isso: trazer um grau de consciência do teu funcionamento, do que você criou, sem trazer um sentimento de culpa ou de vitimização por onde nós estamos, é reconhecer o que existiu,
dar nome, categorizar de uma maneira simples e objetiva, e você poder, a partir desse modelo que você criou, buscar alguma coisa que faça mais conforto para você, te traga mais felicidade, que seja mais produtivo. Né? Porque o grande objetivo de qualquer ferramenta de autoconhecimento, e o Enneagrama não é diferente, é você poder ter uma vida mais produtiva, mais satisfatória. O que acontece nessa ferramenta, e pela abordagem que nós utilizamos, é que ela é prática, simples e profunda. Então digamos que nessa praticidade, eu posso até falar por mim o que mudou. Eu me conhecendo, eu vou impactar no meu relacionamento, eu, meu marido, eu, minha família, eu, minhas filhas, eu e meus funcionários, eu e meus clientes, meus pacientes, eu e meus parceiros, eu comigo mesma. Então é uma ferramenta que vai alinhar, gostei dessa palavra, a gente falou que eu estou alinhada, mas é exatamente isso que a ferramenta faz. Ela traz esse alinhamento de nós conosco mesmo e com o universo, e com aquilo que de fato a gente quer, e com o modelo que de fato está de acordo com a nossa missão e com o nosso sentimento. Esse filtro que eu venho fazendo a cada dia, porque por mais que a gente fale em um treinamento de 2 dias que nos dão as ferramentas necessárias, as fichas e as mudanças elas vão acontecendo no decorrer das semanas, dos meses. Então eu posso dizer, como alguém que experimentou e está experimentando, que o Enneagrama ele traz esse conhecimento de que o que você é e como você se relaciona com tudo isso que a gente está dizendo. E é exatamente esse alinhamento, o que eu sinto, o que eu acredito e o que eu quero e o que eu busco. Que eu tenho só a agradecer por todo o conhecimento que você trouxe através do Enneagrama. E nos próximos vídeos a gente vai destrinchar, a gente vai trazer um pouquinho de cada tipo para você se identificar. Não substitui um treinamento, mas quando eu fui, eu confesso que a gente vai sem saber exatamente. E a ideia é trazer aqui aquilo que de fato é para que a gente possa aprofundar. Curtiram? Quem não assinou ainda, já assina para receber de antemão todos os vídeos com todos os tipos do Enneagrama, porque essa é a nossa missão, é o nosso propósito, ampliar a sua mente, trazendo a você mais saúde.